Fala, meus queridos! Como é que vocês estão? Eu sou Kleber Teixeira e vocês estão no Descomplicando Medicina. Hoje nós vamos ver uma aula sobre conceitos básicos em hemogasometria. Essa aula ela faz parte de um curso muito maior, mas conforme o tempo for passando eu vou trazendo mais informações para vocês. Então, fiquem com a aula, espero que vocês gostem. Então, pessoal, vamos lá iniciar mais uma aula. Só lembrando para vocês que a gente vai começar sempre do básico, a gente vai começar sempre do fundamento, para depois evoluir e chegar naquilo que tem de mais difícil em se falando de distúrbios ácido-base. Sendo assim, eu não posso iniciar de outra forma, se não for com conceito. O que é uma hemogasometria? Então, a hemogasometria arterial é um exame médico utilizado para avaliar a função respiratória, bem como os distúrbios do equilíbrio ácido-base do corpo humano. Muita gente se esquece, mas a hemogasometria ela serve também para a avaliação da função respiratória. A partir da PCO2, da PO2, a gente consegue ter um parâmetro bastante fidedigno de como está essa função respiratória. Ele é realizado através da análise do sangue arterial, que é coletado diretamente de uma artéria. Geralmente essa artéria é a artéria radial no punho. Mas a gente precisa lembrar que em algumas situações a gente pode ter um pouco de dificuldade de fazer essa coleta na artéria radial. Então a gente pode lançar mão da coleta em outros sítios, como a artéria femoral, por exemplo. Eu preciso trazer para vocês o conceito de ácido. O que é um ácido? Então, ácido, em termos químicos, é uma substância que, quando dissolvida em água, libera os íons H+. A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Logo, a base é toda substância química que, quando dissolvida em água, libera os íons hidroxila. Esse íon hidroxila ele é o ponto de contrabalanço do íon H+. Quando a gente fala de pH, a gente está falando do potencial hidrogeniônico. E esse potencial hidrogeniônico, ele avalia o potencial daquela substância em doar íons H+. A gente pode dizer que o pH, ele mede a concentração de H+. E qual é essa concentração no sangue, Kleber? Te digo agora. Essa concentração de íons H+ no sangue, ela varia de 7,38 a 7,42. Para facilitar mais a nossa vida, convencionou-se que o pH do sangue ele varia de 7,35 a 7,45. Isso foi bom porque facilitou as coisas para a gente. Agora, meus amigos, eu preciso falar sobre essa reação fundamental. Isso daqui é o nosso principal efeito tampão. E o que são? A gente tem mais dois, mas esse é o principal aqui pra gente. O que é esse efeito tampão, Kleber? O efeito tampão, não só esse, como outros, a gente tem o ósseo e a gente tem o da hemoglobina, eles servem para manter o nosso pH estável. Vocês lembram lá que a gente acabou de ver que o nosso pH varia de 7,35 a 7,45? Essa variação ela é mantida a partir dos 3 tampões ácido-base que nós temos no corpo humano. Esse é o primeiro e principal e é aquele que a gente vai focar mais. Mas que efeito tampão é esse? A gente tem uma molécula de CO2 reagindo com uma molécula de água. Isso vai gerar uma coisa chamada ácido carbônico.
esse ácido carbônico, ele sofre a ação de uma enzima que vocês conhecem bem. Anidrase carbônica. E essa anidrase carbônica, ela vai clivar o ácido carbônico em H+, mais bicarbonato. Muita gente já ouviu falar de bicarbonato, não sabia exatamente de onde ele vinha. Mas de que forma isso vai influenciar nas concentrações de H+ e de bicarbonato para manter o pH constante entre 7,35 e 7,45? Vou mostrar para vocês agora. Eu vou escrever novamente aqui a reação de CO2 mais água, gerando uma molécula de ácido carbônico. Esse ácido carbônico vai se dissociar, gerando uma molécula de H+, mais uma de bicarbonato. Imagine a situação de um paciente com DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Esse paciente, por padrão, ele é um paciente retentor de CO2, ou seja, ele é um paciente onde as concentrações, onde as pressões de CO2 estão elevadas. Logo, se ele tem as pressões de CO2 elevadas, o CO2 dele está elevado. Água é algo que a gente já tem muito no corpo humano. A gente precisa lembrar que nosso corpo é formado por mais de 2/3 de água. Se eu tenho muito CO2 e se eu tenho muita água, essa reação ela vai ser deslocada no sentido de formação de H+ e de bicarbonato. Agora, se esse paciente ele exacerba o quadro de base dele, ou seja, ele aumenta as pressões de CO2, ele aumenta a retenção. Se ele aumenta a retenção, eu vou formar muito H+, e eu vou formar muito bicarbonato. Meus amigos, eu vou ensinar para vocês já a partir de agora que as concentrações do bicarbonato normais, elas variam de 22 a 26, com um ponto médio em 24. Se as concentrações de H+ e de bicarbonato estão subindo na mesma proporção, por que o paciente DPOcítico é um paciente que geralmente está em acidose? Vocês vão entender agora. Eu tenho lá no meu túbulo contorcido proximal a minha reabsorção de bicarbonato. Só que esse bicarbonato ele tem um limite para ser reabsorvido. Qual é o limite? 26 miliequivalentes por litro. Então, as concentrações máximas de bicarbonato, elas representam a concentração máxima que o túbulo contorcido proximal consegue reabsorver. Na situação onde eu tenho um aumento de H+ e de bicarbonato na mesma proporção, quando atingir esse limite no sangue, e esse sangue vai ser filtrado pelos rins, quando essa concentração chegar em 26, chegou na capacidade máxima de reabsorção do meu túbulo contorcido proximal. A partir desse momento ele não consegue mais reabsorver. E o que vai acontecer com esse bicarbonato que exceder 26? Ele vai sair na urina. Nesse ponto a gente começa a ter um aumento das concentrações no sangue de H+, porque o bicarbonato ele não consegue mais ser reabsorvido pelo túbulo contorcido proximal. Nesse momento ocorre um fenômeno. Os nossos rins, eles começam a se organizar para aumentar a capacidade de reabsorção do bicarbonato lá no túbulo contorcido proximal. É por isso que a gente fala que a reação a uma acidose respiratória ela é tardia, porque os rins eles precisam se preparar para começar a aumentar a reabsorção de bicarbonato. Então esse bicarbonato, que o máximo era 26, ele vai começar a aumentar a reabsorção. E quanto tempo mais ou menos demora isso, Kleber? Em torno de 48 horas. Então, sempre que a gente tiver um distúrbio respiratório e a gente tiver uma resposta metabólica, essa resposta metabólica ela vai ser tardia, ela demora. Kleber, então você está me dizendo que as respostas metabólicas são demoradas e as respostas respiratórias são rápidas? Exatamente. Porque toda vez que a gente precisa responder a algo que acontece com a reabsorção de bicarbonato e a gente precisa
aumentar ou diminuir a PCO2 é quando o paciente ou ele aumenta a sua frequência respiratória ou ele diminui a sua frequência respiratória, variando de forma rápida as suas pressões de CO2. Então agora a gente vai falar sobre o que é uma acidose propriamente dita. Então, acidose, meus amigos, a gente já sabe que é o aumento das concentrações de H+. E a gente tem duas formas de ter uma acidose. Eu posso ter pelo aumento da concentração de H+, propriamente dito, ou eu posso ter também uma diminuição das concentrações de bicarbonato. Lembram que a gente acabou de ver? Porque a proporção entre H+ e bicarbonato vai se alterar. Da mesma forma que a alcalose a gente tem de duas formas. Ou a gente tem o aumento das concentrações de bicarbonato, ou nós temos a diminuição das concentrações de H+. E aqui eu já trago uma informação importante. Quais são essas concentrações de H+ e de bicarbonato normal? A concentração da PCO2 normal, ela varia entre 35 e 45. Logo, as concentrações de bicarbonato normais varia de 22 a 26, como a gente falou. Aqui eu gostaria de trazer o conceito do ponto médio, que a gente vai trabalhar bastante, a gente vai falar bastante sobre isso. Então, se eu tenho entre 35 e 45 a concentração normal da PCO2, o meu ponto médio vai ser 40. Se eu tenho entre 22 e 26 as concentrações normais de bicarbonato, meu ponto médio vai ser em 24. Tudo bem? Então agora, meus amigos, eu preciso comentar com vocês sobre aquela diferenciação entre a gasometria arterial e venosa que eu falei um pouquinho mais cedo. A gasometria arterial, sendo ela coletada a partir de um vaso arterial, é um sangue que ele é rico em O2 e pobre em CO2. Já a gasometria venosa, ela é um sangue que ela é rica em CO2 e pobre em O2. Logo, a gente consegue inferir que toda vez que a gente quiser avaliar a função respiratória, eu não posso utilizar qualquer uma, eu preciso utilizar a gasometria arterial. Então, função pulmonar. Notem a diferença aqui, ó, da PO2 na gasometria arterial com a PO2 da gasometria venosa e da PCO2 na gasometria arterial e da PCO2 na gasometria venosa. No entanto, se vocês notarem bem, o pH da gasometria arterial é muito parecido com o pH da gasometria venosa. Já o base excess, o bicarbonato, aqui, eles são muito parecidos nas duas gasometrias. Então, o que a gente pode concluir disso? Sempre que eu quiser fazer a avaliação da função pulmonar, eu vou dar preferência pela avaliação da gasometria arterial. Sempre que eu quiser avaliar base excess, pH, e além disso, eu quiser ver também o meu bicarbonato, eu posso lançar mão de qualquer uma das duas. Aqui a gente traz um quadro comparativo para vocês não esquecerem que bicarbonato e base excess eu tenho uma diferença mínima entre a gaso arterial e gaso venosa. Já PO2, PCO2 e saturação de O2 eu tenho uma diferença considerável, então eu vou preferir sempre a gasometria arterial. Já o pH, em geral, a diferença é bem pequena, então pH eu posso tanto utilizar a arterial quanto a venosa. Mas, Kleber, você me falou que tinha situações em que eu poderia utilizar a gasometria venosa, em pacientes bem específicos. Quais são esses? Meus amigos, imagine que toda vez que eu avalio pH, bicarbonato e base excess, eu estou vendo a função dos rins. Então, toda vez que a gente quiser fazer a avaliação da função renal, a gente pode lançar mão da gasometria venosa. Em que situações se usa? A gente pode ter uma situação onde a gente está decidindo se o paciente vai entrar em diálise ou não. Então, vocês, para quem conhece um pouquinho mais de distúrbios renais e de doença renal crônica, a acidose metabólica
ela é um parâmetro indicativo de diálise em situações refratárias. Então, toda vez que a gente tiver uma situação onde a gente quiser ver a função renal ou fazer a decisão de uma diálise ou não, a gente pode lançar a mão da gasometria venosa. Então, meus queridos, chegamos aqui na parte que vocês gostam, na parte que vocês querem, que é como essas questões vão cair para a gente na prova de residência, na nossa prova do Revalida, nas nossas provas de concurso público. Vamos lá. Observe a gasometria a seguir. pH de 7,26, PCO2 de 31 e bicarbonato de 16. A resolução das questões dos distúrbios ácido-base, a gente precisa iniciar sempre pelo pH. Vamos lá. O pH normal, ele varia de 7,35 a 7,45. Tudo que estiver abaixo de 7,35 é acidose. Tudo que estiver acima de 7,45 é alcalose. Então a gente já começa aqui. O pH da questão é de 7,26. Se é um pH abaixo de 7,35, então a gente já pode dizer logo que a gente está diante de uma acidose. Então a gente vai aprender a fazer questão, né? Então alcalose eu já corto fora. O segundo passo da resolução dessas questões é a gente entender quem é que está causando esse distúrbio. E como é que a gente faz isso? Lembram que a PCO2 normal, ela varia de 35 a 45 e que o aumento da pressão de CO2 ela é responsável pelo aumento do H+. Logo, sempre que a PCO2 estiver acima de 45, é acidose. Quando estiver abaixo de 35, é alcalose. Nesse caso, respiratória, porque a gente está falando de CO2. E quanto é que está a nossa da questão? PCO2 é igual a 31. Se a PCO2 está abaixo de 35, isso gera uma alcalose. Mas o nosso pH está ácido. Então, é essa PCO2 quem está gerando a acidose? Não. Próximo passo, avaliar o bicarbonato. A gente viu que o bicarbonato normal, ele varia de 22 a 26. Toda vez que eu tenho muito bicarbonato, eu estou diante de uma alcalose. Então, bicarbonato acima de 26 é alcalose e bicarbonato abaixo de 22 é acidose. Quanto é que está o bicarbonato da nossa questão? Bicarbonato de 16. Logo, ele está abaixo de 22. Se ele está abaixo de 22, ele está gerando uma acidose. Sendo assim, a nossa questão está falando de uma acidose metabólica. Por quê? Quem está gerando a acidose é a diminuição do bicarbonato. Letra A. Fácil, né? Agora a gente vai complicar mais um pouquinho. Agora a gente traz para vocês uma questão de residência médica. Fundação João Goulart, do Rio de Janeiro, 2011. Vamos lá. Você está em seu turno de plantão no CTI e verifica a gasometria arterial do seu paciente, que apresenta o seguinte resultado. pH, eu vou colocar sempre aqui do lado, viu, gente? pH igual a 7,37. PO2 de 82, PCO2 de 38. E o BIC, que é o nosso bicarbonato, de 23. Vamos lembrar. Vou colocar aqui em cima. pH normal, ele varia de 7,35 a 7,45. O pH da questão é 7,37. 7,37 está entre 7,35 e 7,45? Está. Então, pH normal. Vamos analisar os outros parâmetros. PCO2 de 38. Quanto é mesmo a nossa PCO2 normal? Vou colocar aqui em cima. PCO2, ela varia de 35 a 45. 38 está entre 35 e 45? Está. Então, eu tenho uma PCO2 normal.
Vamos analisar o bicarbonato agora. Bicarbonato de 23. Um bicarbonato normal é de 22 a 26. O da questão está 23. Logo, 23 está entre 22 e 26. Logo, o bicarbonato também está normal. Gente, se o pH está normal, a PCO2 está normal e o bicarbonato está normal, eu estou diante de um exame normal. E aí, meus amigos, gostaram da aula? Se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder as próximas aulas. Te vejo na próxima. Valeu!